A cultura do jejum, Luciano Subirá, capítulo 7. Efeitos do jejum. O jejum limpa a alma, levanta a mente, submete a carne ao espírito, torna o coração contente e humilde, dispersa as nuvens da concupiscência, apaga o fogo da luxúria e acende a verdadeira luz da castidade. Jejuar não muda o Senhor, pois é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum, mas transformará e ajudará a você a se manter mais suscetível ao Espírito de Deus. Uma questão de estrutura. A palavra fala que não se pode colocar vinho novo em odres velhos, porque senão vai romper, e também não pode usar remendo antigo em roupa nova. É necessário vinho novo em odres novos. Quando Jesus ele falou sobre isso na palavra, ele estava se referindo a uma nova estrutura de vida que nós deveríamos ter, que aquela passada não dava match mais. Portanto, Jesus, ao falar de vestes novas, fazia referência à nova condição que estava sendo oferecida à humanidade, por meio dele e de seu evangelho. Já ao mencionar vestes velhas, que retratam uma condição anterior à salvação, nosso Senhor quis dizer que a obra nova de Deus não pode ser adaptada em uma estrutura de velha vida. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios 4, do 22 ao 24. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impurezas, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Colossenses 3, do 5 ao 10. A carne não se converte, ela tem que ir para a cruz. A Escritura nos responsabiliza pela mortificação da carne e as consequentes transformações que advêm desse processo. Não é algo que eu oro: Senhor, mata minha carne, Senhor, quebra o meu orgulho. Não é isso. Somos nós que somos os responsáveis de fazer, de realizar todo esse processo de mortificação, logicamente através da graça de Deus, da ajuda do Espírito Santo. Em Romanos 12, 2 fala: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mortificar a carne, então, é um culto que oferecemos a Deus, e a definição de culto nas Escrituras nunca tratou de algo ocasional e espontâneo, mas frequente e requerido. Em sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo exorta os cristãos a fugirem da imoralidade. Argumenta que, por direito de redenção, o dono de nossos corpos é Deus, e não nós mesmos, convocando-nos a glorificar a Deus com nossos corpos. 1 Coríntios 6, 18 e 20. Nosso Senhor é cultuado quando não deixamos a carne fazer o que quer e exercemos o domínio próprio, adequando o nosso comportamento à nova natureza que recebemos em Cristo. E como o jejum está relacionado a essa troca de vestes, ou aos odres novos? A mudança de estrutura necessária, que é, em essência, mudança de comportamento, requer um ato contínuo de domínio próprio, e a prática do jejum nada mais é que um exercício de domínio próprio. O jejum afeta nosso corpo de várias formas, como já vimos: a desintoxicação, perda de peso, efeitos que devem ser vistos como colaterais, como meras consequências. Entretanto, o propósito precisa ser essencialmente espiritual: buscar a Deus. O jejum é um ato de disciplina, o exercício de domínio próprio, a partir do qual há a mortificação da carne. O que ocorre a partir da disciplina, domínio próprio e mortificação da carne? Uma adequação do comportamento. As velhas práticas carnais, vestes velhas e odre velho, dão lugar ao fruto do Espírito, vestes novas e odre novo. Isso é santificação. Ser completo.
O jejum afeta a integridade do ser humano, tanto na alma, no corpo e no espírito. Suas férias o abrange por completo. Em 1 Tessalonicenses 5,23 fala: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Atente-se a um detalhe importante. A Escritura apresenta uma ordem relevante: espírito, alma e corpo. Há uma distinção entre as partes e é preciso enxergá-la antes de fazer a aplicação prática dos efeitos do jejum a cada uma delas. Espírito. O espírito é o lugar do qual nós temos consciência de Deus, que também é espírito, e das coisas espirituais. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele, 1 Coríntios 6,17. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, João 4,24. Alma. Ela é considerada a sede da personalidade que, como dizia meu pai, possui um tripé de apoio: razão, emoção e vontade. Ou seja, a alma é o lugar dos sentimentos, pensamentos e também a sede das nossas emoções. Resumindo, a alma que acompanha o espírito em sua partida é a personalidade. Nela estão ou se manifestam nossos pensamentos, sentimentos e a vontade, com tudo que lhes é natural, como intelecto, memória, temperamento, alegria e tristeza, além de ser a importante sede das decisões e, portanto, do livre-arbítrio. Corpo. Somos seres espirituais que habitam nesse corpo físico aqui. Ainda que possamos defini-lo como a casa que habitamos, o corpo não deixa de ser a extensão de quem nós somos. As tentações e inclinações ao pecado se manifestam nele e, a partir dele, nos afetam. Nesse sentido, temos a responsabilidade de subjugá-lo por meio do domínio próprio, ou utilizando outra designação bíblica, referindo à carne. Em 1 Coríntios 9,27 fala: mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que depois de ter pregado a muitos, não seja eu mesmo desqualificado. O jejum afeta cada parte. Nosso espírito foi regenerado por meio do novo nascimento e tornou-se participante da natureza divina. Nossa alma encontra-se em um processo de restauração, e isso tem a ver com desprender-se de todo o acúmulo de maldade e praticar a palavra. Nossa carne ainda carrega a natureza pecaminosa e precisa ser freada por meio do domínio próprio. Ela não se converte e tem de ser mortificada. Diante disso, os efeitos do jejum em nós podem ser classificados pelo que fazem em cada parte do nosso ser. O jejum fortalece o espírito, aflige a alma e subjuga o corpo. Impacto no espírito. Nosso espírito renascido quer buscar a Deus, enquanto a carne se dispõe. Como o jejum pode ajudar o espírito humano? Começando por remover o entulho da carne que o sufoca. O anseio de buscar a Deus, de cultuá-lo ou mesmo de obedecê-lo é liberado, e eu diria até mesmo amplificado por meio do jejum. Tenho atestado isso pela prática. O jejum possui o poder de remover o entulho carnal da nossa incredulidade e auxiliar no exercício da fé. Evidentemente, a experiência não determina a doutrina, apenas a atesta. O ponto aqui é o quanto o jejum libera nosso espírito a interpretar e vivenciar as coisas espirituais, pelo fato de tirar do caminho o que atrapalha a carnalidade. Impacto da alma. Só a palavra de Deus possui o poder de restaurar a alma. Nesse sentido, o jejum, que além da abstinência, conta com a oração e leitura da palavra, tira a alma do controle, bem como expõe suas intenções e motivações. Ainda que não se trate de um jejum de arrependimento, qualquer jejum carrega consigo tal capacidade de dobrar-nos. Jejuar tem a ver com esvaziarmos-nos de nós mesmos para que nos enchamos de Deus. Tem a ver com reconhecer nossa limitação e fraqueza para conseguir depender da graça e da capacitação divina. Paulo declarou aos Coríntios: não que por nós mesmos sejamos capazes, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou. 2 Coríntios 3, versículos 5 e 6. Aqueles que jejuam com frequência, especialmente por períodos prolongados, sabem que o jejum traz à tona o pior que se encontra escondido em nós. E isso é, por certo, uma aflição à alma, com efeito sobre nossa mente e nossos sentimentos e, graças a Deus, sobre nossas decisões.
Contudo, é a partir dessa contrição, dessa aflição da nossa alma, que nós nos permitimos ser tratados pelo Senhor. Ou melhor, é quando aceitamos que Ele troque nossas vestes velhas por novas. É quando nos permitimos ser odres novos para receber o vinho novo que envelhecerá bem. Entenda, a alma é a sede das decisões. Então, tê-la afligida por uma disciplina que visa o propósito espiritual, que visa a propósitos espirituais, significa que decidiremos melhor, baseado no que é do alto, no que é espiritual. Se a alma toca tanto o espírito quanto o corpo, é certo que, tendo liberado o espírito e mortificado o corpo pelo jejum, a alma conseguirá ser mais influenciada pelo espírito recriado e cheio das coisas de Deus do que pela carne condenada pela natureza. Na prática, o jejum afetará os momentos em que temos de decidir. Por exemplo, quando surge um pensamento de rejeição, ou um pensamento impuro, ou um sentimento de amargura, temos de assassiná-lo. Valnice Milhomes diz que devemos ser assassinos de pensamentos maus. Como seremos capazes de ganhar essa guerra na mente? Com disciplina e domínio próprio, virtudes fortalecidas por jejuns. Na guerra entre a carne e o espírito, quem decide é a alma, mas ela é influenciada por quem está mais forte nessa história. É só dar mais comida ao espírito e literalmente dar menos ao corpo em jejuns. Impacto no corpo. É preciso ressaltar que a disciplina na vida do cristão, bem como a mortificação da carne, não se dão apenas enquanto jejuamos. Embora o jejum seja de grande auxílio, ela possui começo e fim. Ele possui começo e fim. O domínio próprio e a mortificação intencional da nossa natureza carnal devem continuar nos intervalos entre os jejuns que realizamos. Resumindo, devemos distinguir entre o jejum excepcional e a disciplina regular na vida cristã. Sempre devemos esmorrar o próprio corpo, mas isso não quer dizer que sempre deveríamos jejuar. O jejum, pelo contrário, é algo incomum, excepcional, algo que um homem põe em prática apenas ocasionalmente, com uma finalidade especial, ao passo que a disciplina pessoal deveria ser algo perpétuo e permanente. Em outras palavras, a moderação ao comer não equivale a jejuar. A moderação ao comer faz parte da disciplina pessoal no tocante ao corpo, sendo uma excelente maneira de esmurrá-lo, mas isso não é a mesma coisa que jejuar. Jejuar é abster-se completamente de alimentos, na busca de certos alvos especiais, com a oração, a meditação ou a busca do Senhor, devido a alguma razão peculiar ou sob circunstâncias pessoais. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra.